Bem-vindos a mais um vídeo da série Tomismo, o Tomismo contra o Ateísmo. Hoje vou, por hora, tá? Encerrar a série até que apareça algumas objeções que sejam interessantes. Mas acho difícil aparecer qualquer outra objeção mais forte entre aspas, do que essas aqui apresentadas, né? Vamos tratar sobre o argumento da economia. A objeção se dá no seguinte: Santo Tomás ele apresenta a objeção de que que os entes têm causas proporcionadas que geralmente são naturais, tá? Um cão vem de outro cão, uma pedra vem de outra pedra, a chuva pode ser explicada pela evaporação e condensação da água e mais o colapso da nuvem de chuva e outras coisas assim. Digamos assim que Santo Tomás ele meio que antecipa a navalha de Oca, explicando que as coisas não podem ser multiplicadas além da sua necessidade. Assim sendo, se a partir das 4 causas aristotélicas nós temos geralmente causas naturais, tanto intrínsecas como extrínsecas, é natural que não seja necessária uma causa sobrenatural, tá? Responsável por todas essas causas. Resumindo, se na natureza nenhum ente se multiplicaria sem necessidade de ser, tais como as causas não poderiam multiplicar sem necessidade, as coisas naturais podem ser explicadas pelas causas naturais. Então, tudo poderia ser explicado a partir dessas causas naturais, tá? Deus seria sobrenatural. Ele é o autor de toda a natureza criada, tá? Então, ele seria um ente que estaria ali para além da necessidade. É basicamente isso. A natureza que nós entendemos que é criada, em verdade, não é uma natureza criada. Ela é fechada em si mesma. No entanto, isso não pode ser assim, tá? A existência somente de causas naturais não podem explicar, elas não podem se explicar por ela mesma, porque elas, justamente pela contingência delas, como foi explicada na via do ser necessário. As coisas naturais, tal como conhecemos, elas não têm em si mesmas a sua própria razão de ser, tá? O Auguste Comte, inclusive, ele era agnóstico. Ele acreditava que a soma de todos os contingentes formaria o necessário. E Garrigou-Lagrange, ele meio que humoristicamente responde que milhares de idiotas não fazem um homem genial, que é por óbvio. A própria via da causa eficiente nos demonstra isso. Pois bem, as causas extrínsecas são anteriores ao seu efeito e elas não poderiam retroceder-se indefinidamente sem que haja uma primeira causa incausada, tá? E que não seja apenas anterior a todas as outras, mas também totalmente fora do tempo. Na prima pars,
questão 2, artigo 3, resposta à segunda objeção. Santo Tomás, ele explica: a natureza operando para um fim determinado sob a direção de um agente superior, é necessário que as coisas feitas por ela se reduzam a Deus como a causa primeira. E, semelhantemente, as coisas propositadamente feitas devem-se reduzir a alguma causa mais alta, que não a razão e a vontade humanas, mutáveis e defectíveis. É, logo, necessário que todas as coisas móveis e suscetíveis de defeito se reduzam a um primeiro princípio imóvel e por si necessário, como se demonstrou. Isso é importante. As coisas naturais não possuem em si mesmas a sua própria razão de ser. Tudo bem? É isso que não entra na cabeça dos ateus. Por hora, eu acredito que isso seja suficiente. É um vídeo mais curto. Eu preferi deixar separado, do vídeo sobre a resposta ao problema do mal. E aqui convém explicar a inconveniência do ateísmo enquanto tal. Porque, veja, por exemplo, a questão do problema do mal. Se você é ateu, você não pode provar que o mal existe, porque para você mesmo a noção de bem é subjetiva, tá? O que na prática significa que não existe bem para você. Então, como é que você pode argumentar sobre o mal, por exemplo? Não faz sentido. E se o bem é subjetivo, o mal também o é? Tá trovejando aqui. Então, significa o seguinte: a própria moral é subjetiva. A própria moral para você é uma construção humana. A própria moral para você não tem nenhum sentido. Logo, como é que você vai definir, por exemplo, o que pode ser crime, o que não pode, sem ser arbitrário? Como você pode defender a liberdade sem ser... se você não pode apontar o que pode ser livre e o que não pode? Como você pode propor algum modelo de governo se não tem por onde se ordenar? Então veja que sem Deus tudo isso cai por terra. E nisso, aquela personagem do livro Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, cujo nome já não me vem à cabeça, mas aquela frase faz muito sentido. Se Deus não existe, tudo é permitido, até mesmo que é ilícito. E realmente tem razão. Algum ateu vai ainda objetar. Não, na verdade, com a religião que é tudo permitido, porque afinal, vocês religiosos, arbitrariamente, em nome da sua religião, criam um monte de regrinha e tentam justificar diversas atrocidades. Vejam a Inquisição, as Cruzadas, a caça às bruxas, o terrorismo, a Al-Qaeda, o ISIS, blá, 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 blá. A Inquisição, na verdade, foi um avanço jurídico da época, porque ela serviu justamente para proteger a integridade física dos cátaros, que eram os hereges, que eram perseguidos. Aliás, eles perseguiam realmente os católicos, eles matavam mulheres grávidas, eles cometiam todo tipo de atrocidade, e, no entanto, o povo revoltado com toda
esses problemas causados pelos cátaros também respondiam de uma maneira um tanto desproporcional. Porque teve muitos que eram realmente perseguidos e praticava essa atrocidade com eles também. Em resposta à atrocidade que os cátaros praticavam. Vendo que estava virando uma carnificina aí, a igreja decidiu usar a Inquisição, criou a Inquisição, justamente para que essas atrocidades não acontecessem, tá? A Inquisição protegeu a integridade física de muita gente. E em caso de pessoas mais obstinadas no seu mal, aí ela era entregue ao braço secular para punir. O que é muito justo, diga-se de passagem. E as cruzadas foi uma resposta defensiva, tá? Agora, se teve cruzados que cometeram abusos, não foi por causa das cruzadas. Isso já é um problema humano, tá? Ser cristão realmente não é garantia de ser bonzinho. Mas a pessoa, ela já tem um norte para seguir para ser boa. Eu gostaria de saber qual é o norte de um ateu. O norte do ateu seria qual? O humanismo? Na verdade, o humanismo ateu nem sequer é, entre aspas, humanista, né? Nem sequer defende a dignidade do homem. Afinal, para o ateu, o homem, ele tem um ancestral comum com qualquer primata. E se for mais longe de qualquer verme, de qualquer bactéria ou qualquer vírus, né? Nós não vemos muito humanismo nos regimes que foram declaradamente ateus. Como, por exemplo, o de Lenin, ou de Stalin, ou de Mao Zedong, ou do Pol Pot. Não me parecem muito humanistas esses regimes. Alguém vai objetar ainda: Hitler não seria cristão? Não, Hitler não era cristão. Tá muito longe disso. Hitler, ele de fato, ele não era ateu, mas ele não era cristão. Muito pelo contrário, ele propunha um tipo de cristianismo um cristianismo reformado, tá? Em que, de acordo com os seus princípios gnósticos, tá? O Hitler, ele era um gnóstico, um pagão gnóstico, panteísta, e ele não tinha absolutamente nada de cristão, tá? Pelo contrário, ele perseguiu católicos à época. Infelizmente, alguns o apoiaram erroneamente, achando que ele colocaria a ordem no país, que realmente a República de Weimar estava uma zona, tá? Hitler prometeu alguma ordem ali. Alguns católicos, não a maioria deles, que mais apoiou Hitler foram protestantes, mas ele tinha essa falsa promessa de ordem no lugar e o pessoal acreditou nele. Depois, claro, Hitler começou a perseguir a igreja, como bem sabemos, tá? E já Mussolini foi um outro cara espertalhão. Ele era ateu já, tá? Mussolini era ateu. E bem maquiavélico. E elogiou Maquiavel, inclusive, tá? Então, ele, como sendo pragmático, ele também fez a mesma coisa que Hitler, propôs ordem. Aí criou o Estado Vaticano para proteger a soberania da igreja, pelo menos em algum ponto. No entanto, todo o resto da Itália era laica, tá? E a igreja ficava ali, confinadinha, no Vaticano. É bem do agrado dos ateus, diga-se de passagem, né? Afinal,
entre os estados pontifícios, que ocupava todo o centro da Itália, e um parquezinho ali no centro de Roma, que um ateu prefere? Que a igreja ficasse ali confinada. Disso sabemos. Ademais, é isso. Então, o ateísmo ele é inconveniente, tá? Principalmente porque ele não é racional, tá? Ateus não são mais inteligentes e o ateísmo não é racional. Isso eu já demonstrei nos vídeos anteriores, tá? Dá uma maratonadinha nos vídeos anteriores, eu explico o porquê. Então, amigos, é o que eu tenho a expor, tá? Se alguém tiver algum vídeo interessante para responder, tá? Que seja em português, por favor. Eu não sei inglês. Pode ser em espanhol também. Mas eu posso responder à luz do tomismo. Eu tive uma experiência de 10 anos no ateísmo e eu sei bem lidar com os argumentos. Inclusive, eu já usei muito deles quando eu era um ateu mais militante. E é basicamente isso. Então, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.